conduzidos pelos mentores espirituais que conduzem esses trabalhos que são feitos com muito amor, sempre trazendo esse propósito de nos mostrar a nossa verdadeira propriedade, de fazer com que nós compreendamos o Cristo de uma forma mais leve, de uma forma mais terapêutica, nos levando para esse autoconhecimento que tanto nos bate a porta, que é tão necessário e que, acima de tudo, é urgente. Então, o tema proposto de hoje, a verdadeira propriedade, nos remete ligeiramente ao nosso contexto de vida, à nossa turbulência psicológica planetária, a toda essa erupção em que a humanidade está vivendo, a essa ebulição interior, a essa ebulição coletiva, trazendo esses pródromos de uma atmosfera pesada, levando todos para alienações em um só caminho, para que daí o ser humano possa volver para o seu eu, lhe fazendo enxergar qual a verdadeira propriedade da sua vida, qual o foco de vida que eu devo encaminhar, dar a minha caminhada, e o que realmente eu tenho de mais valioso. Então, esse tema, eu peço permissão para falar, porque ele remete a diversos outros pensadores. Desde os da antiguidade, descortinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua boa nova, ele nos fala que a verdadeira propriedade é essa cujo lastro é o amor, cujo lastro é a afabilidade, a doçura, onde nós, seres humanos, precisamos enxergar cada vez mais a capacidade de amar no outro e dentro de nós, para que daí a gente possa construir o nosso castelo interior, para que a gente possa, no sentido psicológico profundo, encontrar essas respostas que tanto precisamos, das nossas angústias, das nossas dores. E ele já nos deixara comportamentos muito valiosos, e que hoje, diante de toda essa nuvem negra, é tão mal empregado. O perdão das ofensas. Quando ele conversa com Nicodemos, o amor ao próximo, esse bálsamo maravilhoso da caridade, onde ele nos diz que não existe outro caminho para ser salvo, ao menos que se faça a caridade, porque fora da caridade não há salvação. E ele mesmo diz, nesse seu processo de cristianização da humanidade, que ele era o caminho, a verdade e a vida. E nessa percepção de exemplificações positivas de homens que viveram o teu evangelho, encontramos diversos exemplos. Maria de Madalena, Saulo de Tarso, logo após Paulo de Tarso, alguns outros que transformaram os seus corações. Esses são os que constam. E aqueles corações anônimos transformados. E mais à frente, dentro da nossa caminhada mais profunda, vemos Santo Agostinho, esse santo, esse membro de Hipona, esse bispo que também nos mostra esse outro processo do ser humano, da renúncia. Mais à frente, Assis, e dentro da nossa doutrina, Kardec, nos descortinando para o quinto elemento do universo, o fluido cósmico universal, a imortalidade da alma. Aí adentramos diretamente nas nossas verdadeiras propriedades, porque nós passamos a nos encarar frente a frente, em todas as épocas da nossa vida. E onde o Espiritismo tem essa conotação de nos acolher e também de nos mostrar o porquê de nós ainda não termos a nossa verdadeira propriedade, que é a paz. A paz que nós tanto buscamos está no silêncio que nós não fazemos,
E como também diz o Espírito de verdade, é sempre bom reiterar que é no silêncio dos nossos pensamentos que o Mestre cultiva a nossa alma. Então, nessa paisagem psicológica que a humanidade hoje se encontra, é tão necessário voltarmos ao silêncio mental. É tão necessário voltarmos ao nosso silêncio familiar, verdadeiramente valorizando os verdadeiros valores da alma. E mais à frente, encontramos outros exemplificadores. Gabriel Delane, esse grande estudioso da doutrina, Leon Denis, o continuador de Kardec, outro grande espírito, Luiz Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, tetraplégico, operava diversas palestras e curas, nos proporcionando exemplos maravilhosos, quando é em contato com Chico. E quando se despede de Chico e o encontro, diz: Chico, muita paz. E Chico lhe responde: ô Jerônimo, muita paz ainda, muita paz, meu irmão. Porque para nós cavarmos e tirarmos a sujeira do lixo interior, precisamos de muita paciência e resignação. E essa paciência e resignação é o néctar fundamental para que a gente possa suplantar as nossas dores. O que está burilando no nosso coração, nos fazendo não nos pertencer a nós mesmos nesse momento, fazendo com que essa centelha vigilante da consciência sinalize em nossa mente o que devemos mudar. E eu pergunto: o que devemos mudar nesse momento para que a gente se aproprie do nosso maior patrimônio, que somos nós? Temos a luz do Cristo, essa luz que cobre toda a humanidade, transformando corações, revitalizando os sentimentos, tornando-nos almas contentes. Mas insistimos em não enxergar o seu aviso constante. Conforme na mensagem lida por nosso irmão, quantas tragédias coletivas vêm se mostrando desde o início do ano passado. Quantas dores coletivas e dores afetivas. Quantas pragas, quantos vírus, muitos destes, construídos e projetados pelo nosso pensamento doente, que cria toda essa psicosfera densa, fazendo materializar e retornar doenças até então adormecidas. É fundamental nós nos movermos para o verdadeiro patrimônio da vida, para a nossa sensibilização interior, tomando uma postura ativa de que nós somos o nosso maior patrimônio, de que nós precisamos, como tem os nossos irmãos evangélicos que sempre postam nas suas igrejas: pare de sofrer. Nós estamos no processo de que nós não estamos mais aguentando sofrer, porque nós não nos temos ainda, porque nós ainda atribuímos as nossas curas, a nossa felicidade a algo, a alguma coisa, a alguém. Entretanto, esquecemos do verdadeiro patrimônio que nós iremos levar além do mundo: o nosso bem feito. Quantos corações você consolou? O quanto você se consolou? Porque a veneranda Joana nos fala que quer fazer um bem à humanidade, faça a si mesmo. Emmanuel, dentro da sua linguagem mais profunda, tal qual é a Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda também, contundente, nos fala acerca dos nossos conflitos existenciais, onde é fundamental colocarmos os livros nos nossos corações, lermos mensagens psicografadas de amor e colocá-las nos nossos corações, porque só o amor liberta. Não adianta.
Vamos ficar, numa linguagem mais dura, vamos ficar dando murro em ponta de faca. Vamos frequentar todos os dias as casas espíritas, os templos, nos imantando de terapias alternativas, sem enxergar a maior propriedade que nos leva aos céus, a caridade. Aí fazemos outro questionamento. Estamos aproveitando também essa oportunidade de exercitar a caridade, por mais mínima que seja, a caridade sutil, muitas vezes de dar um sorriso a um coração aflito, conduzir uma alma para ouvir uma palestra, para fazer uma meditação. E a gente vê que isso dá certo. A doutrina espírita tem esse cunho consolador, esse cunho de troca, esse cunho de que é dando que se recebe, de que é fazendo a luz que você encontra a luz. Porque nós não temos patentes, títulos e hierarquias. A maior hierarquia de um trabalhador espírita é a sua capacidade de acolher. E o espírita que não estiver acolhendo está no lugar errado. Ou precisa silenciar o seu coração e exercitar mais a prática do silêncio e da renúncia, perpassadas aí pelo erro. Então, a gente passeia mostrando que o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Goza durante sua permanência na terra, mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem usufruto e não a posse real. O que então ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo. E tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo. E a gente vê, dentro desse próprio processo de estudo, de pesquisa, que muitos espíritos que desencarnaram, com suas diversas tipos de desencarnes, sim, muitos deles falam desse tempo perdido, dessas oportunidades, e de que quando lá, chegando, o seu bem foi a sua recepção. Os corações que ele consolou foi os mesmos que o acolhem naquele momento. São os mesmos que acolhem naquele momento. E são esses patrimônios que a doutrina espírita nos fala nesse capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, aí, no sentido figurado, seria os bens materiais, a nossa avareza, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. É incompatível estarmos numa caminhada espiritual sem desconstruirmos ainda o homem velho. Porque dentro desse processo até psicológico, físico, há uma incompatibilidade energética. Porque o ser humano entra num processo de autossabotagem. E quando você desperta para si mesmo, à luz da espiritualidade, é um caminho sem volta. Porque por mais que você tente voltar, ainda insistir em comportamentos do homem velho, aquela agonia, o remorso, a tristeza e a angústia sorrateiramente vão te visitar cotidianamente. E assim você vai construindo sobre si esse campo magnético, atraindo todos aqueles que estão na sua vibração espiritual. Não se trata de ser mais ou menos evoluído, mas se trata de estar situado em um momento espiritual da vida. Entretanto, a sua energia diz mais do que as suas palavras. Não mais, nesse processo planetário, estamos conversando pela doçura das palavras, mas sim pelo magnetismo do olhar, pelo acolhimento das mãos.
E quantos corações você faz acalmar nesse processo de turbilhão do planeta? Porque acolhendo que se é acolhido, nas minhas dores particularmente, sinto quantos irmãos querem me acolher. Sábado passado, retrasado, estava à beira de um choro doloroso, fui acolhido. Fui à Mansão do Caminho, vim para uma palestra de Divaldo, por intuição, por convite, e a gente vai nesse processo de caminhada. E o que estamos esperando? Será que vamos viver constantemente em reflexões profundas sem ação? Porque o que está em jogo, gente, é a nossa dor, é a nossa paz interior. O que está em jogo são os nossos patrimônios da verdadeira pátria, os patrimônios espirituais, porque é o mister principal da evolução: reencarnarmos, expiarmos, provarmos e evoluirmos. E depois não reclamemos pelo leite derramado. Assim, busca sempre ampliar seus bens espirituais, substituindo os sentimentos negativos pelos positivos, com equilíbrio e tranquilidade, porque sabe que o processo de autoeducação é lento, mas pode ser feito sem pressa, sem atropelos, pela vivência no bem, pelo bem e para o bem. É aquela atração irresistível de a cada ato de bondade você encontrar mais oportunidades de fazer mais atos bondosos, porque você vai tirando miasmas energéticos negativos que nos impedem de ver o que temos que ver para evoluir. E quando não, apenas vamos enxergar o que nós somos. Por vezes vemos maldade no outro, mas é porque somos maus. Por vezes nós vamos ver defeitos dos outros, mas é porque nós somos assim. A forma com que você vê o outro revela muito sobre você. E a gente, nesse processo do bem, a gente energeticamente e espiritualmente passa a atrair irmãos ávidos por nos consolar. E de repente, um sentido de vida vai se incrustando na nossa psique, nos dando um sentido para a vida, um porquê de viver, um porquê das dores. Viktor Frankl, esse psiquiatra, pai da logoterapia, nos falara que uma dor com um sofrimento com um propósito, um sofrimento com uma consciência, nos leva a uma evolução espiritual. E um sofrimento sem sentido é desespero. E a gente vai encontrando um sentido para a vida. Muitos deles a gente encontra ao viver o tempo presente. Nós sempre queremos estar vivendo no futuro. Esquecemos de viver o presente, as nossas conquistas. Viver agora, às 5h25, esse momento do irmão Sheila. Porque às 19 horas nós temos os nossos compromissos. E, infelizmente, pouco relacionados à nossa evolução espiritual. E depois reclamamos. Queremos viver relacionamentos dentro de padrões por nós estabelecidos, projetando idealizações perfeitas no seu próximo, por vezes, no futuro, sendo o próprio algoz desse ente. E é assim que a gente vai decodificando essas mensagens do universo que reverberam na nossa caminhada, para que a gente possa encontrar esse sentido, para que a gente possa enxergar essa verdadeira propriedade da gente, de nos conhecer, de sermos filhos de Deus. Um pai não deixa seus filhos sofrerem, e eles só sofrem porque eles querem.
aprendendo também nesse momento de imediatismo compulsivo, a saber lidar com as frustrações da vida. Precisamos saber sofrer. E a doutrina consoladora do amor, da vida, nos ensina a saber sofrer. Porque sofrendo, estamos aqui, nos tratando, acalmando os nossos chakras, nossos centros de força, muitas vezes desalinhados. E aqui fazemos essa terapêutica energética. Vamos para casa sofrendo, mas temos um sentido, temos um norte. E, consequentemente, fazendo a caridade pelo fato de que é dando que se recebe. Não é dando porque é bonito. E é isso que Jesus quer de nós. Essa reflexão. Essa vibração consciencial voltada para as energias superiores do universo, do amor, da gratidão. Porque mesmo que nós andemos pelo lodo e pela lama, sabemos que lá não é o nosso lugar. Ocorre que muita gente está andando no lodo e da lama, do materialismo exacerbado, do orgulho acentuado, das vinganças, do ódio, da sexolatria, do sensualismo, achando que lá é o lugar. Consequência, estatísticas avassaladoras e assustadoras de distúrbios psicológicos. Só depende da gente termos esses patrimônios da alma que tanto nos eleva. Então, esforça-se assim por viver da melhor maneira possível, sem fazer mal aos outros, fazendo o bem que puder a quem necessitar, porque quer sair dessa vida mais rico do que nela entrou, aumentando e melhorando seus bens espirituais, aumentando os nossos bônus, porque o nosso bem que a gente faz é o nosso advogado nos nossos momentos de dificuldade. E o bem que nós fazemos vai nos tornando o nosso próprio cartão de visita, porque o seu cartão de visita passa a ser a sua essência e não a persona social por você construída. O bem é intimamente ligado à essência. Kardec já dizia: o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Sem humildade é impossível nós acalmarmos o nosso ego, vendo realmente o que é necessário para a nossa caminhada. Falar e também saber ouvir. Isso é importantíssimo para a gente que é trabalhador espírita. Sentar e ouvir uma palestra, porque o conhecimento, ele é vasto. Todo mundo tem um pouquinho para ajudar o outro. Ora aqui, amanhã aí. Ora sendo consolado, ora consolando. E a gente vai perceber que um torpor de calmaria passa a adentrar o nosso eu, fazendo-nos sentir a brisa do mar de uma forma leve, ouvir o canto dos pássaros e olhar uma árvore frondosa cujos ramos nos dão a sombra da vida e o fruto da alma. E é tão bom quando sentimos o prazer das coisas simples. Sentimos o prazer de estarmos aqui nessa casa. Eu estava fazendo um trabalho na quinta-feira em outra casa e falava com um amigo do lado: poxa, cara, que bom estar aqui, né? E rapaz, não tenho nem como agradecer a Deus. Semana tão pesada que eu tive, perseguição profissional,
família, perdas. E quinta-feira eu estou aqui, cara, chorando. E estou aqui um homem renovado. E olhei para o olho dele e disse, poxa, cara. E aí, você vai falar o quê? Como eu não posso acreditar nisso? Como eu não posso levar a sério isso? Não são mais papos clichês de convencimento, mas são papos reais que a gente vê as pessoas se transformando, saindo de vítimas de si mesmas para construtoras da sua caminhada, andando em avenidas do amor, cujo mel é Jesus, que está lá ao final, esperando todos de braços abertos. Assim, os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. O Espírito protetor, nessa mensagem em Bruxelas, ele fala: aqui tudo se paga com as qualidades da alma. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Então, o que a gente vai levar para o outro plano? Mas não vamos esperar para levar para o outro plano. Porque bem-aventurados são os brandos e pacíficos, porque eles já nesse reino herdarão os céus. E perceba, quem está herdando os céus nesse momento? Os brandos e pacíficos. Brandos e pacíficos que, consequentemente, são seres humanos reais, palpáveis. Por vezes assustam, porque infelizmente nós estamos ainda alienados no processo de gostarmos de sermos enganados, seja na parte afetiva, seja na parte religiosa. Nos mundos superiores de regeneração, a potência que identifica o espírito é sua energia, seu magnetismo, a sua energia de amor. Assim a gente vê nas revistas espíritas. Então, quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Cracóvia, 1861. E a gente vê no Livro dos Espíritos, da questão 813 a 816, Kardec questionando os espíritos acerca das verdadeiras propriedades, das riquezas. E a gente aprofunda nesse processo mais subliminar da riqueza para o nosso processo evolutivo. Tanto o rico como o pobre, eles têm expiações a cumprir. O rico para resistir à vaidade, o pobre para fazer suportar as privações. E quanto a gente vê pessoas, não são todos logicamente, com condição financeira abastada, mas dotadas da arrogância, da falta de humildade, que tendo muitas vezes o bem precioso do poder para conduzir almas, por vezes as aprisiona. Isso são exemplos para nós todos. E o pobre tem essa peculiaridade da superação. Ambos os casos, a lamentação não é algo plausível. Então, caminhamos dentro desse processo, e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14, nos fala que o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Não se trata aqui de não se ter os bens terrenos, é de que forma estamos usando esses bens, de que estamos conquistando esses bens, e de que reflexões estamos fazendo acerca do processo
de aquisição desses bens. Particularmente, venho de uma família simples. Trabalhei na rua, Salvador, sozinho. Hoje tenho a oportunidade de ajudar minha família. Morei em lugares ruins aqui. E eu vi esse processo de construção da minha vida. Fiquei um tanto quanto calejado, fui maltratado. Isso tudo tentei reflexionar de que forma isso me fez um homem melhor. Afastado de revoltas, de mágoas, mas sim canalizando essa energia, por vezes, para de forma simples ajudar a quem passa por esse mesmo processo. Porque é muito bom quando você passa por uma provação, porque você tem um ouvido, uma visão mais aprofundada daquilo. Certa feita, um menino me pediu uma ajuda lá, eu moro ali na Barra. Ele falou: você não sabe o que eu passo? Eu digo: cara, eu sei o que você passa. As pessoas me humilham, eu sei o que você passa. Eu sei o que você passa. A gente também passou por essas dores. Então, é esse processo que a espiritualidade nos conclama de reflexão. Até que pontos estamos focados tão somente nesse sucesso, pseudo-sucesso que a sociedade nos impõe, do sucesso profissional. Não estou dizendo que é errado, mas parece que vemos como uma condição única de aceitação por todos, onde muitas vezes ninguém fala o que você é como homem, mas a sua função, o seu cargo. Aqui é fulano, dono de não sei o quê. E será que realmente isso tem nos trazido felicidade? Infelizmente, também levamos isso construindo essa paisagem na cabeça dos nossos filhos, dos nossos jovens, desse pseudo-sucesso. Infelizmente, observamos o que tem acontecido nas universidades: as depressões, os suicídios, fato estatístico. Tenho contato com professores. Inclusive no Sheila tivemos um bate-papo sobre isso, de explicarmos qual a verdadeira propriedade e sentido na vida para a vida dos nossos jovens. O que precisamos observar nas pessoas para caminharem do nosso lado. E a gente vê o que acontece. Tudo muito rápido. A força de uma aproximação rápida, e mais rápido se dá o afastamento, muitas vezes de forma dolorosa. Porque os verdadeiros patrimônios e bens são colocados em segundo plano, em virtude desse imediatismo materialista, que fascina e que nos engana. Assim, vamos caminhando e observando que enxergar o corpo é mais fácil do que sentir a alma. Nos ensinaram a priorizar a beleza errada, a fazer escolhas mais fúteis. Mais bonito mesmo é o efeito, não o enfeite. Pode ter certeza. Conexões espirituais são mais intensas do que as carnais. E poucos saberão o que significa isso, por preferirem sempre mergulhar nas superficialidades, por não serem profundas o suficientes. E vamos como zumbis, como vampiros, sempre à busca de uma nova presa, para satisfazer a nossa adolescência psicológica, a nossa criança que ainda não cresceu. Perigoso. É fundamental nós nos encaminharmos para um aprofundamento terapêutico, espiritual, nos espiritualizando. Porque Kardec já dizia: o espírita, acima de tudo, deve primeiro se espiritualizar, para que a gente possa sair. Não é errado ou certo pensar assim. O que está em jogo é a nossa paz e o que a gente tem sofrido. Aí culpamos os pais, culpamos o próximo, culpamos o trabalho, vamos culpando a todos, menos a gente. Consequência,
alienação. 2. Por isso que nós temos a irmã Sheila, essa casa maravilhosa, de amor. Também não poderia ser diferente, cuja mentora é a nossa enfermeira do alto. Nesse espírito maravilhoso que é Sheila. Aproveitemos. Nós não somos os eleitos, nós espíritas. Nós, posso assegurar, nós somos privilegiados. Nós outros que temos contato com a espiritualidade, com as suas diversas técnicas, desde a meditação, a apometria, a cura através das mãos, como nos dizia Bárbara Brena no livro Os Mãos de Luz. Nos sintamos privilegiados, mas também com muita responsabilidade, porque a quem é muito dado será muito cobrado. Temos muita responsabilidade em conduzir essa humanidade em desalinho. Mas não esperemos datas comemorativas. Vamos fazer com quem está primeiro do nosso lado, gente. Uma amiga, um amigo. Estava com uma amiga aqui que ela disse: poxa, consegui levar minha prima, fulano, tudo para o Sheila para fazer um tratamento. Talvez ela esteja salvando uma pessoa que está à beira do suicídio. E aí, gente, a gente vai atraindo coisa para a nossa caminhada e vai construindo o tema da nossa palestra, a nossa verdadeira propriedade, saindo dessa toxicidade, da maledicência, dos julgamentos alheios. Todos nós somos imperfeitos. Eu pontuo essas questões porque eu vejo nesse relacionamento interpessoal que o que tem atrasado o ser humano é a sua capacidade de julgar os outros, de falar mal dos outros. Quanta dificuldade temos de elogiar as pessoas, gente, de falar de amor. Até porque falar de amor você tem que ter muita coragem. Emmanuel já dizia, né? No livro Eduque e Viva. Você quer fazer uma grande caridade à doutrina? Divulgue-a. Divulgue-a. Então, as verdadeiras propriedades, e como Chico nos fala, não é excessivo apego aos bens materiais, parece cercar sua alma para as coisas do espírito. Vive infeliz e cada vez mais mergulha no egoísmo. No entanto, se a sua alma procurar as coisas de Deus, não lhe faltarão boas inspirações para a sua vida. A luz do entendimento é força para a sua mente. É esse caminho. É se oportunizando atos generosos para que os atos generosos possam se tornar possíveis na nossa caminhada. Porque a gente vai construindo esse bosque. E a cada passo dado dentro desse bosque, vamos vendo flores, adornando o nosso jardim. E 1000 oportunidades de evolução irão aparecer. Fadigado, cansado, triste, oportunidade muitas vezes de exercitar a resignação e a paciência. Perseguido, atormentado, inquieto, talvez oportunidade de voltar para o seu lar, de voltar para si mesmo, saindo dos convites que nos fazem atormentar e desequilibrar os nossos centros de força. Doentes, enfermidades, talvez grande remédio para que a gente possa mudar o nosso caminho. Coronavírus permeando sobre o planeta, talvez momento de uma nova visão de caminhada,
Mas eu não falo da humanidade, eu falo de cada um de nós. Porque, como o nosso irmão falou, tal clima só fazem acentuar os nossos problemas já estabelecidos, as nossas ansiedades. Talvez, quando se passar esse surto, teremos mais gente doente e morrendo de depressão, ansiedade, suicídio, do que pelo próprio vírus. Porque desde a doença do rato, a peste negra, as outras epidemias, a humanidade passou. E a epidemia da corrupção, do ódio, da fome, da indiferença, que nós por vezes nós fazemos com o nosso irmão, que bate a nossa porta. Que vírus é esse? Que muitas vezes ele sai dali e comete um suicídio. Um vírus que nos aniquila vivo, conforme nos diz no livro Obras Póstumas, que nós entraremos num processo de que seremos mortos-vivos, aniquilando tudo aquilo que seja construção de Deus. Quando questionado sobre os sinais dessa transição do mundo de expiações para a regeneração, são essas reflexões que precisamos fazer. Então, eu queria pedir uma coisa importante aos meus amigos de vida: cuidem da sua saúde mental. Nessa fase planetária, os distúrbios psíquicos tendem a aumentar cada vez mais. Orem e vigiem. Se aproxime de pessoas que te motivem a ser um ser humano mais leve. Existem conflitos desnecessários, evitem conflitos desnecessários. Se não está aguentando a dor da tristeza, peça ajuda especializada. Vê a irmã Sheila, vá ao psiquiatra, pelo amor de Deus. Busca um psicólogo, um terapeuta holístico, transpessoal, mas vá, pelo amor de Deus. Vá buscar um reiki, uma meditação, um barras, uma constelação familiar, buscando alinhar e compreender a sua caminhada familiar. Falou que eu estou procurando também, não é bem bonitinho aqui não. Estou buscando também com muita dor. Mas vá, não desista não. Se busque, porque esses são os patrimônios que nós precisamos. Domingo, 17 horas, inúmeros convites, mas eu sinto que esse ambiente ou aquele não vai me fazer bem. Eu prefiro a calmaria de uma casa espírita. Talvez eu saia transformado e comece a semana de uma forma maravilhosa. São esses os sinais que a espiritualidade e que os mentores nos dão, porque nós oramos para ele. Agora cabe a gente obedecer ou não. Paulo já dizia, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. A semeadura é livre, já diz do Dr. Bezerra também. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então vamos colher flores no nosso caminho. E aí temos que saber lidar com essa questão essencial do livre-arbítrio. Se não está aguentando a dor da tristeza, peça ajuda especializada, um bom amigo para conversar. Isso vai passar. Confie em Deus. Você já superou coisas piores. Não julgue alguém depressivo ou ansioso. Ouça, acolha. O suicídio por depressão é real. O suicida não quer morrer. Ele quer se livrar da dor. As dores da alma são imensuráveis. É individual. Só quem sabe é que já passou. Vamos cuidar uns dos outros. Elimine mágoas. Isso eu fiz no momento em que a gente tinha perdido um colega por suicídio, a alguns colegas da minha profissão. A alguns colegas e amigos. Como se fosse até uma onda no momento. Todo dia ia um. Aí se diz, meu Deus do céu. Aí coincidiu que na Casa do Caminho fizemos um trabalho sobre suicídio. Quer dizer, eu fui lá para aprender também. Então, para a gente estar também finalizando,
Aprendamos a refriar o instinto agressivo pelo da doçura, sendo o mel da concórdia que adoça os corações, azedos, ávidos por conflitos tortuosos. Somos convidados diariamente a conflitos. Trabalho, família. Silenciemos. Recrudesça o instinto da palavra maldita, dando vez a tons suaves, cujas notas divinas formam melodias que acalmam as mentes agitadas, tão sedentas de ouvirem a si mesmos. Que tenhamos a lucidez de substituir o pensamento de desdém pelo de afeto, imaginando uma flecha coberta de lírios que atinge o coração do nosso ofensor, matando a tristeza ali instalada, lhe dando vida para viver em comunhão. Às vezes há quem te agride ou quem te persegue. Mentalize o oposto, saia dessa faixa vibratória. Adornemos os nossos instintos de inveja com as plumas leves da empatia, imaginando que muitos dos sucessos alheios, aos quais invejamos, foram trilhados por caminhos pedregosos, banhados pelo sangue da renúncia. E vemos se temos essa projeção da pseudo-felicidade aqui na Terra, de que para ser feliz é ter esse corpo, ter esse emprego, ter tal concurso público ou exercer tal profissão. Muitas vezes lê do engano, muitas vezes muitas pessoas carregam o fardo de suas conquistas, sendo refém de si mesmas. Que saiamos das sombras dos instintos primitivos, abrindo a janela do nosso coração, para que o sol luminoso da inteligência nos faça enxergar a sutileza da bondade divina, que a todo momento nos dá a oportunidade de sermos melhores. É isso, enxergarmos a sutileza da bondade divina, o sorriso de uma criança, a presença de um cão, onde ambos nos revelam a humildade e o verdadeiro amor e renúncia. Por que é que estamos adorando os cristãos hoje? É um amor incondicional. O sorriso de uma criança, um idoso, o sorriso de um idoso. Né, vó? O sorriso de Dona Tete ali, que quando não me abraçou a 1 metro, eu queria abraçar, ela fez o pé assim para mim, eu disse: Dona Tete, a senhora é uma senhora, né? Então é isso que a gente tem que se alimentar. Então, dentro dessa construção de pensamentos, os verdadeiros patrimônios da vida, que nos acompanham nessa e em outra vida, são questões muito profundas, que quando nós passamos a desenvolvê-las, vamos irradiando o nosso redor. No processo do autoconhecimento, vamos nos acalmando também. Vamos nos fazendo filhos de Deus. No processo de iluminação interior, vamos percebendo que temos infinitas possibilidades de chegar a Deus. Na questão 621, a questão 621 do Livro dos Espíritos nos fala que Deus está em nossa consciência. Então esses patrimônios da alma estão ligeiramente ligados à nossa paz. Entretanto, esses patrimônios da alma requerem renúncia, requerem caminhada, construção. Não adianta nos adornarmos com vestes brancas, nos vestimos como sacerdotes, queremos ser materialmente elevados,
sendo que é um processo de construção íntima, paulatina, para que esse patrimônio que nós vamos levar para o mundo espiritual seja motivo de também conduzir outras pessoas para uma morada espiritual mais saudável. Uma morada espiritual onde tenhamos um contato com nós mesmos, já vivendo aqui nesse plano os benefícios de que encontraremos no outro plano. Além disso, vamos entender que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. A doutrina espírita nos mostra isso de uma forma muito forte, de uma forma muito humilde, onde a sua proposta terapêutica se resume à caridade, se resume ao amor, se resume principalmente à libertação do ser humano para a condução da sua vida, fazendo-o arquiteto da sua trajetória. Então, que saiamos com essa reflexão mais profunda dos nossos patrimônios espirituais, instruindo-nos e mais profundamente nos amando, porque o amor liberta, pessoal. E as diferentes nuances do amor se reverberam numa palavra de concórdia, no abraço e na sensibilidade de se colocar no lugar do outro. Então, boa noite a todos, tenhamos uma excelente semana. Muito bom, agradecemos ao nosso querido Yuri pela palestra. Vou pedir a gentileza dos trabalhadores da casa se colocarem no passe. Hoje, de uma forma diferenciada, será um passe coletivo, por orientação da própria casa. Então, a gente fecha os olhos, de uma forma tranquila, de uma forma pacífica, e assim a gente vai dar início ao trabalho do passe.